Paz do Senhor, queridos, do canal Teologia Assembleiana. Estamos começando a gravar vídeos falando sobre a nossa lição. E nosso intuito aqui está fornecendo para você, principalmente professor de EBD, subsídios teológicos a respeito da lição. A gente sabe que a lição tem partes práticas, tem participativas de sala de aula no nível médio, muito legal. Mas também existem aspectos teológicos que professores gostam de se aprofundar para trazer aquele alimento, aquelas informações mais maciças, né? E nós estamos aqui com o professor Cadmiel Abrantes, que estará nos ajudando a trazer um subsídio sobre a lição de número 3, cujo tema está na sua tela: ciúme, o mal que prejudica a família. Nós fizemos aí a leitura, uma avaliação profunda sobre o tema de ciúme. Eu já de cara digo para você que é um assunto delicado, né? Os conceitos precisam ser bem trabalhados para que a gente não faça juízo de valores equivocados. E aqui nessa aula a gente vai estar mostrando algumas expressões da lição que a gente conversou e julgamos que poderiam ser melhores, né? Poderiam ser melhoradas. E aqui para você, professor de EBD, que vai trabalhar com essas expressões, a gente vai estar aqui ajudando você a saber equilibrar, melhorar um pouquinho essas expressões para que fique aí bem compreensivas e não gerem assim confusão, né? Nós estamos trabalhando sobre família e o tema geral dessa lição 3 é trabalhar o ciúme, envolvendo ali a questão dos irmãos de José e do próprio José. O irmão professor Cadmiel Abrantes aí se apresentando para você. Nós já vamos daqui a pouquinho comentar aí as pautas a respeito dos conceitos e interpretações do ciúme à luz da Bíblia. Boa tarde, como já foi falado pelo professor Samuel, a gente vai estar olhando essa temática em seus aspectos teológicos, o que esse assunto de tão importante para nosso aprendizado, tanto pessoal quanto na sala de aula, né? A gente vai trazer alguns subsídios, como já foi colocado, para aprofundar mais o assunto, a você que é professor de EBD, você que é aluno, para estar mais afiado concernente a essa temática. Muito bem. O professor Cadmiel estará passando os slides aí para a gente dar uma comentada. E aqui são as expressões que a gente julgou ser expressões utilizadas na lição que poderiam ser melhoradas. E aqui talvez o problema todo esteja na questão da redação da revista. Talvez a questão da redação não tenha se descuidado concernente ao ciúme, utilizado umas expressões que nós entendemos que poderiam ser melhores, até porque eu vou trabalhar aqui um conceito que o próprio professor pastor Elenal Cabral trabalha bem equilibrado e mostra que talvez foi só um erro, né, dos copistas de não equilibrar o tema. Ele utiliza expressões negativas concernente ao ciúme, né? Na página número 21, ele diz que o ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo, né? Então ele diz que o ciúme ele provém do egoísmo. Então aqui tem um conceito negativo de ciúme. E nessa videoaula a gente quer mostrar que o ciúme ele não tem só aspectos negativos e ele não é maléfico em si, mas o excesso dele, a extrapolação dele é prejudicial. Por isso, quando você diz que o ciúme ele provém do egoísmo, você já está fazendo um juízo de valor negativo da expressão ciúme. A gente vai analisar várias passagens bíblicas, vamos ver a luz do original aqui, e você vai entender que o ciúme não é algo negativo, mas é algo positivo, mas o excesso dele, sim, é pecaminoso. Então, essa expressão a gente julgou que poderia ser melhorada. Essa expressão também, o ciúme é como uma infecção que se espalha no corpo doente, né? Essa expressão utilizada na página 21, como a gente não entende o ciúme como algo negativo, nós entendemos apenas que o excesso dele é negativo. Então, entender o ciúme como uma infecção que se espalha por todo o corpo, a gente entende que não é uma expressão muito apropriada dentro do conceito, né? Essa expressão também, que a inveja, o rancor e o ódio tem no ciúme o nascedouro, uma expressão que pega, o ciúme já também é um aspecto negativo.
ainda na página 21, tem dizendo o seguinte: o ciúme desperta o furor. E aí é uma citação de Provérbios, capítulo 6, versículo 34. Você já deve ter visto aí na página 21, tem essa citação. E nós entendemos que essa citação está fora de contexto, pois o ciúme ali do texto de Provérbios, capítulo 6, versículo 34, está falando de uma mulher que trai o seu marido, e o seu marido então vai vingar essa traição, e aí a expressão do furor do marido e do ciúme que ele sente, mais claro, porque é uma atitude de adultério por parte da mulher. Então esse texto aí de Provérbios 6, 34, utilizando o ciúme como algo que despertou o furor, que desperta o furor dentro desse cenário, não foi só o ciúme. À luz do contexto, a ação da esposa de trair o esposo gerou toda uma problemática ali de fúria no texto. Então, uma observação aí sobre Provérbios 6:34, à luz do contexto, nós podemos dizer que o ciúme não tem todo esse potencial. Só o excesso dele é que pode ser prejudicial. E por último, aí o autor aí acaba dizendo que o ciúme é uma obra da carne, né? Então a gente não entende que o ciúme é uma obra da carne, não tem essa citação em Gálatas, e a gente vai estar trabalhando aqui a questão dos originais. O professor Cadmiel vai estar passando aí o slide e a gente vai observar o próximo slide, que nesse comentário aqui, o professor Cadmiel vai comentar, a gente mostra que o professor Helenal Cabral sabe muito bem que o excesso do ciúme é prejudicial, mas não o ciúme em si. Aqui nesse texto, eu coloquei até a nota aqui, onde o comentarista, aqui tem fé, mas está editado errado, fez um brilhante comentário sobre o assunto, né? Nessa página 21 aqui, o professor acerta muito, fazendo uma distinção entre o ciúme controlado e o ciúme descontrolado, tá bom? Então, ele coloca aí na página 21, abre aspas: embora todas as pessoas tenham ciúme, pois trata-se de uma emoção humana, a linha entre o ciúme controlado, ciúme controlado e o ciúme descontrolado é muito tênue, né? Então, eu vou passar a palavra para o professor Cadmiel Abrantes, que vai estar abordando essa questão de que é preciso fazer essa distinção, e aí o professor fez muito bem, mas lá atrás ele fez umas expressões que já usou o ciúme de maneira pejorativa, não fazendo a distinção equilibrada que ele fez muito bem aqui, quando fez essa distinção entre o ciúme controlado e o ciúme descontrolado. Certo, como já foi colocado, tem esses dois aspectos do ciúme. O que a gente está abordando aqui é que o ciúme tem esses dois lados, esses dois aspectos. Na sua essência, o ciúme ele não é maléfico, mas quando ele extrapola o senso comum, o senso normal, ele já se torna maléfico dependendo ali do contexto. Como nós já vimos em alguns contextos, ele vai aparecer, quando ele aparece de forma extrapolante, ele já vai ter uma tonalidade negativa. Mas o ciúme em si, o que nós vamos ver, ele não é maléfico. A gente pode ver em números, quero trazer dois textos como exemplos. O primeiro no aspecto negativo. Em Números, capítulo número 11, versos número 29, diz assim: porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Então aqui, essa expressão aqui, vai aparecer a expressão ciúmes, né? Ciúmes. Então aqui, Josué, ele fica com ciúme por questões de eldade e medade, continuar a profetizar ali. E aí Moisés, ele toma a palavra e diz: eu queria que todos profetizassem. Então, aqui o ciúme aqui, ele aparece num aspecto negativo, em que Josué não queria que aqueles homens ali profetizassem, quando aqui Moisés, ele toma a palavra e diz: queria eu que todos profetizassem. Então, aqui o ciúme aqui, ele vai aparecer de uma forma extrapolante, de não querer beneficiar a todos, a um grupo, a toda a comunidade.
mas também tem o ciúme no aspecto positivo, como a gente vai ver aqui ainda no mesmo livro, em Números, capítulo número 25, especificamente o verso de número 11, que vai dizer assim, ó: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Então, esse zelo aqui também é referente à questão do ciúme. Então, esse ciúme, ele aparece aqui com esse nome, né, de zelo, o ciúme referente ao zelo. Então, aqui a gente vê aqui o ciúme no seu aspecto positivo, quando um dos homens ali pegaram uma midianita ali para entregar aos seus filhos, algo que era errado diante de Israel. 25. Exatamente. Números 25, a partir do verso número 6 ao 11, dá para entender mais esse texto. Então, os homens ali, eles pegam uma mulher midianita de outros povos pagãos, e traz para dentro da tenda. E certo que ninguém toma providência, ninguém toma uma posição firme quanto a essa questão, visto que era reprovado diante de Deus, pegar mulheres estrangeiras e trazer para o meio do povo de Deus. E aí, Finéias tem uma atitude louvável diante de Deus, que ele vê aquela situação e ele é tomado de um zelo, de um ciúme pelo que é sagrado, pelo que é santo, e ele transpassa uma lança tanto o homem quanto a mulher, mata eles ali na mesma hora, né? Então, ali o termo traz ali que ele teve um zelo pelo Senhor, né? Teve um zelo santo. Então, um ciúme santo, aquele ciúme que protege, aquele ciúme que zela pelo aquilo que é sagrado. Então, na sua essência, o ciúme, ele tem o seu lado positivo, o seu lado benéfico, no sentido de cuidado, no sentido de zelo, no sentido de pureza, né? De cuidado do Senhor. Mas também tem aquele ciúme, como já foi falado, no sentido daquele que extrapola, aquele que sai do senso comum. Então, quando o texto refere nesse sentido, é no sentido negativo, né? No sentido negativo. Muito bem, foi colocado aí pelo professor, acho que você está entendendo. A grande pauta é nunca demonizar o ciúme, é uma expressão que eu gosto de utilizar, não jogar a água suja da banheira com o bebê dentro fora, né? Fazer uma distinção entre aqui essa frase, vou até ler de novo, o professor faz um equilíbrio muito legal. Embora todas as pessoas tenham ciúme, pois trata-se de uma emoção humana, a linha tênue entre o ciúme controlado e o descontrolado é muito tênue, né? Então, assim, ele mostra que a distinção e outras expressões, quando você diz que o ciúme é uma obra da carne, que o ciúme gera ou é o nascedouro de sentimentos ruins, você está aí usando o ciúme de um aspecto pejorativo. E agora a gente vai fazer uma análise, no próximo slide, da palavra ciúme à luz do original, né? Nós iremos aí fazer essa leitura no próximo slide, isso, né? Olha, a expressão ciúme à luz do original. Então, por mais que você não consiga fazer aí a leitura do original, mas ciúme tem 2 pontos, está escrito, a transliteração é zelo, né? Então, lembra que o professor Cadmiel leu aí Números capítulo 25, algumas bíblias até traduzem ali aquele zelo por ciúme, porque a palavra original grega para ciúme é zelo. Então, assim, pode ser tanto traduzido como zelo, quanto por ciúme. Então, perceba que a palavra ciúme não tem só esse aspecto negativo. Esse aspecto negativo dela só vai ser no excesso, quando a pessoa já tem aquele ciúme controlador, aquela coisa possessiva. No caso, bem comentado pelo professor Cadmiel, quando Josué
sentiu o ciúme daqueles dois que estavam profetizando fora da tenda. Veja que é um ciúme possessivo. Ele queria que somente aquele grupo profetizasse, não queria que aqueles outros dois fora do arraial profetizassem, né? Porque eram 70, 68 ficaram dentro do arraial, ou dentro da tenda, e 2 fora. E aí Josué, ou Moisés, vai utilizar a expressão oxalá que todo Israel fosse profeta, né? Mostrando que Josué estava tentando ali, tendo um sentimento controlador, usurpador, e aí um ciúme extrapolado, né? Então, a palavra ciúme, no original, é zelo, e tem um significado positivo. Há um aspecto legal, até o professor colocou aí, no sentido de cuidado, no sentido de mostrar interesse, de mostrar preocupação. Quem ama, irmãos, quem ama, cuida, zela, mostra carinho, mostra atenção, e muitas das vezes isso aí, há limites para isso aí, e quando se extrapola esses limites, já vira um controle, uma manipulação, uma possessão, e aí é um ciúme, que aí já pode ser até, alguns tradutores, aí nós vamos ver aqui, traduzem aí por inveja. Então aí, existem 11 ocorrências dessa palavra zelo, né, que é traduzido tanto por inveja, tanto por ciúme, quanto pela própria palavra, a expressão zelo mesmo, né? Existe 11 ocorrências da palavra ciúme no Novo Testamento, à luz do grego, aí que é zelo. Nós vamos ver algumas expressões dessa no Novo Testamento, para você ver que algumas vezes é traduzido como zelo, outras vezes é traduzido como inveja, né? Porque aí há uma análise contextual, e quando se percebe que esse ciúme ele já é um aspecto negativo, os tradutores traduzem como inveja, né, ou ardente ciúme. E aí, quando se percebe que é um sentimento positivo, ele traduz por zelo. É o que a gente vai ver aí em algumas ocorrências da palavra zelo no Novo Testamento. Aí nós vemos aí 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, onde a expressão, entretanto, procurai com zelo. E aí a palavra no original é zelo, né? Que pode ser traduzido como ciúme, zelo ou inveja, mas os tradutores optaram por zelo, pois entenderam que aí há um aspecto positivo, quer dizer, buscar com cuidado, buscar com afinco, né, os melhores dons. Próximo texto. 1 Coríntios 14, 1, novamente a expressão zelo, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Novamente, os tradutores optaram por traduzir zelon por zelo, né? Poderiam ter traduzido como ciúme ou como inveja, mas traduziram por zelo, porque entenderam seu aspecto positivo do ciúme. A outra referência, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. Mais uma vez, a palavra zelon sendo traduzida por zelo, pois os tradutores entenderam ser um aspecto positivo do ciúme. E aí nós temos 2 Coríntios 11, versículo 2. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Porque zelo por vós com o zelo de Deus. Aqui, de todas as referências que nós vamos ver, eu acho que essa aqui é muito interessante, porque Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu tenho zelo por vocês com o mesmo zelo que Deus também tem. Então, essa palavra, expressão no original zelon, Paulo aplica a si e também afirma que Deus também tem esse mesmo sentimento, né, que foi traduzido por zelo, mas poderia ser traduzido como ciúme aqui perfeitamente, tá bom? Porque ciúme tem esses dois aspectos. Agora, não poderia ser traduzido por inveja, porque a inveja já é um entendimento negativo desse ciúme, né? Atos capítulo 7, versículo 9, aqui a mesma expressão zelon já é traduzida aqui por inveja, né? Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Inclusive, essa é a pauta da lição, trabalhar ali o ciúme dos irmãos de José, que é um ciúme negativo, né? E eu quero aqui ressaltar que o nosso professor, pastor Helenal Cabral, acertou muito, porque tem um tópico da lição que ele trabalha a questão de que o ciúme dos irmãos de José foram fomentados pela questão de que Jacó favorecia José. Esse favoritismo dado por Jacó ao seu filho José fez com que esse ciúme ele
fosse aí um aspecto aí negativo. Por isso os tradutores acertaram muito quando traduziram Atos 7:9 por inveja, né? E a expressão no original é zelon, é a mesma expressão que se traduz a palavra zelo e ciúme, mas traduziram por inveja ou invejoso, porque aí é uma extrapolação, né, professor Cadmil? Aí é um sentimento negativo, né, da expressão. Exato. O próximo texto, Atos 17:5, os judeus, porém, movidos de inveja, mais uma vez a palavra zelon sendo traduzida aí da forma pejorativa, que é inveja, sentimento negativo, extrapolação do ciúme, pois aí é uma atitude danosa dos judeus, né, que vão aí estar agindo negativamente contra Jason. Próxima referência, Gálatas 4:17. Os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Mais uma vez a palavra zelon, sendo traduzido por zelo, pois entende aí ser um sentido de cuidado, né, de afeto, um sentimento positivo. Próxima referência, Gálatas 4:18. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Mais uma vez, a expressão zelon sendo traduzido por zeloso, pois é um sentimento aí de cuidado, um sentimento positivo. E por último aí, eu repreendo e disciplino a quanto amo, ser, pois, zeloso e arrepende. A expressão zelon, mais uma vez aí, sendo aplicado a zeloso, né? Sendo traduzido por zeloso, e quer dizer cuidado, quer dizer trabalhar com afinco, né? Ser cuidadoso, né? Ser amoroso, um sentido positivo para a tradução. Tiago 4:2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada se poder obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Aí a palavra invejais, que aí está claro, dentro de um aspecto negativo, a expressão original é zelon, né? Poderia ter sido traduzido como ciúme, como zelo, mas os tradutores traduziram como invejoso, porque entenderam aí ser um sentimento. Então perceba, né? Nós estamos trabalhando vários textos mostrando que existem esses três tipos de traduções, e o que vai dizer se esse sentimento é um ciúme equilibrado ou desequilibrado é o contexto. Se for entendido como uma coisa pecaminosa, os tradutores traduzem ou por ardente ciúme ou por invejoso, porque se você colocar apenas ciúme e trabalhar ciúme como algo negativo, você está generalizando uma expressão e condenando, quando na verdade só o excesso daquele sentimento que é uma questão pecaminosa. Vamos lá. E por último aí, para a gente fechar o nosso vídeo, né, para a gente não se estender tanto, uma análise de Tiago 4:5. Diga-se de passagem, irmão, o texto de Tiago 4:5, eu estava comentando com o professor Gadmiel, não é um texto fácil, né, de ser trabalhado. Existem várias correntes, vários comentaristas que se posicionam. A própria Bíblia de Estudo Pentecostal, ao que parece, pela nota de rodapé dela, ela dá a entender que quando o texto diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós, a expressão lá da Bíblia de Estudo Pentecostal, ela tende a entender que aquele Espírito ali que tem ciúme não é o Espírito Santo, e sim o Espírito do homem. E existem vários eruditos que vão defender que Tiago 4:5, ali o Espírito é o Espírito humano. A gente não entende dessa forma. A gente entende que o Espírito aí é o Espírito Santo, né, que tem ciúme de nós. E a gente quer fazer a leitura do texto com os irmãos na RC, Tiago, capítulo 4, versículo 5. E aqui a gente fecha esse vídeo, porque se a gente consegue provar que o Espírito Santo tem ciúme de nós, a gente fechou, porque não tem como dizer, como foi colocado na revista, que o ciúme é uma obra da carne, sendo que o próprio Espírito Santo tem ciúme de nós. Então, se o ciúme fosse uma obra da carne, então o Espírito Santo estaria pecando quando tivesse ciúme de nós, o que a gente não acredita ser verdade, porque nós acreditamos tanto que o ciúme
ele não é pecaminoso, porque ele tem um sentido de cuidado, tem um sentido de zelo, apenas a extrapolação desse sentimento que é negativo, quanto também a gente entende que esse sentimento é do Espírito Santo, e isso o faz ser uma pessoa, né? Ele tem sentimentos pessoais, por isso ele não é só uma força, ele não é, como dizem os testemunhos de Jeová, que afirmam que ele é uma força ativa, nós não acreditamos que ele é uma força ativa, ele é uma pessoa, porque ele tem sentimentos. Então, o texto de Tiago, capítulo de número 4, versículo 5, diz: ou cuidai vós, quem vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúme, né? O Espírito que em nós habita tem ciúme, e aí como fica aberto o Espírito que em nós habita, há, como eu disse, duas linhas de raciocínio. A primeira que diz esse espírito que habita é o espírito humano, e aqui Tiago estaria se referindo ao espírito do homem, e aqui falando que o espírito do homem tem ciúme, né? Falando de obras da carne, ou estaria falando que o Espírito Santo que habita dentro de nós tem ciúme. Eu acredito que a chave para entender esse texto é a expressão que Tiago utiliza, né? Que as Escrituras dizem, né? Então, Tiago está se arremetendo ao Antigo Testamento. E aí eu vou perguntar para vocês, aonde é que nas Escrituras diz que Deus é ciumento, ou que Deus sente ciúme de nós? Ao que parece, Tiago não está se referindo a uma expressão, um texto bíblico-chave, ao livro tal, capítulo, versículo. Ao que parece, Tiago está se referindo a uma verdade contundente de todo o Pentateuco, principalmente, pois várias vezes Deus vai utilizar a expressão zelo, né, que a Septuaginta utiliza, que é a tradução de todo o Antigo Testamento para o grego, e essa Bíblia que está sendo utilizada ali por Tiago, ao fazer uma leitura do Antigo Testamento, ele está fazendo uma ligação com várias vezes que, por exemplo, em Êxodo capítulo 20, versículo 4, Deus diz assim, ó, eu sou Deus zeloso, né? Eu vou ler até o versículo aqui com vocês, Êxodo 20, versículo 4, onde diz assim, ó, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, aqui essa expressão zelo, né, está sendo traduzida aqui, bem traduzida por zeloso, porque está mostrando, assim, esse cuidado de Deus. E é interessante, né, professor Cadmel, notar que essa expressão de Deus, dizendo que ele é zeloso, está dentro de mandamentos. Então, Deus está dizendo o seguinte, olha, vocês não podem cometer pecado e adorar outros deuses, porque eu sou um Deus que tenho ciúme de vocês, eu sou um Deus que tenho cuidado de vocês, né? Então, uma expressão ligada, Deuteronômio capítulo 32, versículo 1 também, Deus diz, eu sou Deus zeloso, e há reiteradamente essas expressões colocadas, Deus dizendo, olha, eu sou um Deus zeloso. Então, Tiago capítulo 4, versículo 5, se arremete a essas expressões do Antigo Testamento, e a gente entende aqui que é o Espírito Santo que tem ciúme de nós, até porque o contexto de Tiago está falando de vários pecados cometidos pelo homem, e aí a gente entende que o versículo anterior ele diz que a gente tem que ser, a amizade com o mundo constitui-se inimizade para com Deus, aí ele entra no versículo 5, falando que o Espírito Santo tem ciúme de nós. E aí eu vou terminar dando a palavra para o professor Cadmiel, comentar um pouquinho esse texto de Tiago 4,5 sobre a questão de Deus ter ciúme de nós, se ele entende também ser uma coisa ligada a Deus ou se é o espírito do homem. Bem, como a gente já sancionou sobre essas questões, a gente faz essa distinção entre o extrapolar, né, e o ciúme no sentido de zelo, né? Nós já fizemos uma análise e já vemos que tem esses dois aspectos, não podemos misturar e achar que tudo é algo negativo. E quanto ao texto de Tiago, né, nós entendemos dessa forma, né, que aqui referente à pessoa do Espírito Santo, né, que ele tem esse ciúme, esse zelo, como a gente viu em algumas passagens, que vai trazer textos mostrando esse zelo do Senhor, esse zelo de Deus. Embora essa passagem seja bem difícil, seja uma passagem controversa, tem vários posicionamentos, mas nós nos alinhamos a essa posição de que o Espírito Santo ele tem ciúme de nós, ele tem esse ciúme no sentido de zelo, que aqui não é algo maléfico, que aqui não é o espírito humano, mas o Espírito Santo,
que sente esse zelo, esse cuidado por cada um de nós, como já foi pautado aqui no verso número 4, ele vai trazer uma lista de coisas, né, coisas pecaminosas, como adultérios, amizade entre o mundo e Deus. E aí ele coloca que, parafraseando aqui, coloca que o Espírito Santo sente ciúme de nós quando nós agimos dessa forma, quando nós abraçamos essas obras, né? Essas obras pecaminosas, quando nós nos tornamos amigos do mundo, né? Então o Espírito Santo ele sente esse ciúme de nós, porque nós somos propriedade deles. Então ele sente esse zelo santo por cada um de nós, né? Então nós enxergamos, olhamos por essa linha, embora haja várias vertentes, mas nós nos alinhamos a essa que aqui é referente ao Espírito Santo de Deus. Muito bem. Revolta aí, e aí a gente esclarece, né? A gente esclarece aqui, o intuito do nosso canal é ser um crivo, né? A gente sabe que somos humanos, susceptíveis a erros, estamos aqui fazendo um crivo da expressão, nós entendemos ser equivocado, e então o tema ciúme, o mal que prejudica a família. A gente acredita que esse tema poderia ser melhorado, né? Quando você dá um título da lição, ciúme, o mal que prejudica a família, você já está pegando aí um aspecto pejorativo. Eu acredito que poderia ser melhorado para algo como o ardente ciúme, o ciúme excessivo, talvez seriam expressões melhores. Inclusive, o texto de 1 Coríntios 13, versículo 4, que é citado na lição, né, onde diz que o amor não arde em ciúme, a expressão ali, como eu já coloquei aí para vocês, é zelo, e para mim, na minha humilde opinião, seria melhor traduzido por inveja. Tanto é que existem várias traduções. A Bíblia, comentada por Bacon, sugere que inveja seja a melhor tradução. A King James sugere que ali o amor não arde em inveja, seria, ou não é invejoso, seria a melhor tradução. A Bíblia Viva, várias traduções dão essa sugestão de que o zelo ali de 1 Coríntios 13, 4, onde diz que o amor não arde em ciúme, poderia ser uma melhor tradução. Agora também fecho dizendo que só a expressão também já ajuda muito, arde em ciúme, mostra que esse ciúme não é um ciúme normal, é um ciúme que já está extrapolando, né? De forma que nós não entendemos que o ciúme seja uma obra da carne e que ele não seja pecaminoso, até porque, como a gente já mostrou aqui, o próprio Espírito Santo tem ciúme de nós. Então, eu quero voltar aí para o primeiro slide para a gente fechar, mostrando para você as expressões que nós entendemos que podem ser melhoradas, né? Podem ser melhoradas. A lição está muito boa, foi muito bem editada, mas acredito que poderia ser melhorada essas expressões aí. Pedir para o professor Admiel colocar as expressões lá do começo, lá, que nós entendemos que poderiam ser muito bem melhoradas. Boa parte delas estão no tópico número 2, a página 21. Olha lá, aquele primeiro slide que tem as expressões que nós entendemos que poderiam ser melhoradas. Isso, essa daí, ó. Então, essas são as expressões que nós entendemos, a lição 2, tópico 2, né, que poderiam ser melhoradas, onde ele diz que o ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo, que o ciúme é uma infecção que se espalha no corpo doente, que a inveja, o rancor e o ódio tem no ciúme nascedouro, que o ciúme desperta o furor, fazendo uma aplicação fora do contexto de Provérbios 6:34, e afirmando que o ciúme é uma obra da carne, né? Então, todas essas expressões nós entendemos que poderiam ser melhoradas. Espero que a gente tenha, seja aqui um crivo onde você sempre quiser olhar a lição, tentar perceber um olhar a mais profundo sobre o que precisava ser melhorado, que poderia ser colocado de uma maneira mais pedagógica e mais coerente. Nós estaremos sempre aqui comentando as lições, dando auxílio para você, professor, para que você sempre seja um professor em busca da excelência. Embora a gente talvez não consiga alcançar a excelência, mas nós temos essa meta de ser um professor que esteja sempre repassando as informações adequadas à nossa sala de aula. Desejamos a você, no próximo domingo,
uma excelente aula, um comentário bastante proveitoso. E na quarta-feira, às 10 horas da noite, nós estaremos comentando a lição toda, tá bom? Aqui é só uma nota teológica a respeito do ciúme, mas estaremos na quarta-feira, a partir das 10 horas, fazendo uma live aqui. Nós contamos com a sua presença e participação em nome de Jesus. Professor Cadmiel, muito obrigado aí pela participação, viu? Deus continue abençoando. Contamos com a sua ajuda aqui para estarmos dividindo aqui informações nesse canal. Beleza, desde já deixo meu abraço, meu carinho aí fica aí a você que vai fazer uso desse vídeo. Possa abençoar a sua vida, o seu ministério, o seu estudo da Escola Bíblica Dominical, que você possa ter mais subsídio, que esse é o foco aqui deste vídeo, para repassar também para os seus alunos e também lhe dar ferramentas para você se aprofundar mais no assunto. Amém. Deus abençoe, fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo. Grande abraço do canal aqui, Teologia Assembleiana.